estão informando aos seus seguidores. Ai, quase. Se estão me ouvindo bem, me vendo bem, por favor, nos informem nos comentários. Mais um minutinho. Aí. Oi, gente. Oi, amor. Olá, tudo bom com vocês? Oi. Marcamos a live hoje para falar um pouquinho de alguns assuntos do que o pessoal pode fazer em casa. Então, eu não sou arquiteto, mas eu quero poder comprar minha lâmpada sozinho, eu quero poder instalar a minha iluminação que eu comprei sozinho. Então, hoje a ideia é essa, a gente dá algumas dicas básicas para você poder fazer sozinho em casa. Então, a gente vai começar falando sobre... Vou comprar uma lâmpada, como é que eu faço? Tem um monte de informações lá, né? O que é o básico que eu preciso saber? O que a gente sempre fala é a temperatura de cor da lâmpada. Então, isso é o mínimo que a gente precisa saber quando for comprar a lâmpada. Quer falar aí, Bia? Então, a gente tem a temperatura neutra, que normalmente é 4000 K. A gente tem a temperatura quente, que é a que a gente chama de amarela também, que gira em torno de 2600. E a gente tem a fria, que é aquela azul, muito fria mesmo, que deixa o ambiente muito com cara de hospital, a gente fala, que gira em torno de 6000 K. Normalmente o que a gente orienta é ambientes funcionais como cozinha, lâmpadas neutras para iluminar, para deixar o ambiente funcional e enxergar no todo, e pontos de luz quente, que seriam as dicróica, para dar reprodução de cor dos alimentos, para a gente ver o vermelho, vermelho, o verde, verde. Isso até é uma questão realmente de cozinhar muito bem e ver o que a gente está cozinhando e ver os alimentos. Já em salas e quartos, a gente sempre indica iluminação quente. É onde a gente vai se preparar para dormir ou para relaxar. Então, uma luz fria normalmente deixa a gente agitada, né? Deixa a gente pronta para o trabalho, é a luz do meio-dia. E as luzes as temperaturas mais quentes, que são as amarelas, são muito mais indicadas para esses locais de relaxamento e é onde a gente quer deixar o espaço mais bonito também. Então, assim, falando qual que é a temperatura quente que a Bianca falou, né? Vou olhar lá na caixinha, vou comprar a lâmpada, você vai olhar assim, eu quero uma amarela, porque agora você sabe que a quente é a amarela. Então, você vai olhar lá, vai ver 3000 K. Essa que você vai levar para casa para praticamente todos os ambientes. Quando for, então, como ela falou, para a cozinha, que é uma em cima da bancada, onde vai cortar os alimentos, daí você vai olhar lá na caixinha, 4000 K, já é a neutra, já é suficiente para você trabalhar. Então, temperatura de cor, o ideal, 3000 K. Ninguém mais compra lâmpada branca para casa, tá bom? Branca, como a gente estava conversando aqui antes, é para hospital. E só naquela área, realmente, centro cirúrgico ou corredores, que você precisa realmente enxergar o que está fazendo. É bom complementar mesmo, porque a luz branca, aonde que ela é utilizada? Deixa eu só virar a câmera aqui que eu virei errado. Bárbara, me ajuda. Aqui, ó. Olha lá. Então, onde que realmente é necessário usar a luz branca? Vamos lá, só para ficar bem claro. Sabe lá na dermatologista, onde ela precisa enxergar tuas pintas, porque a luz branca ela dá muito contraste. No centro cirúrgico, onde o médico precisa enxergar mesmo o que está fazendo. Na mesa, na cadeira ginecológica, precisa. Agora, a ginecologista saiu lá do espaço de exame e vai para a mesa onde ela vai te prescrever, ali já tem que ser uma luz amarela, onde vai ficar mais suave, onde todo mundo fica mais bonito e realmente passa essa ideia de aconchego no ambiente. Um outro item que a gente anotou aqui foi assim, comprei um pendente para botar em cima da minha mesa de jantar, e agora, né, que altura que a gente faz? Então a gente pegou até na internet, né, quem procura lá vai achar, as alturas padrões que a gente tem. Então vira a câmera lá aqui em cima. Ó, aqui é uma bancada, vou aproximar um pouquinho. Aqui a gente tem uma bancada mais alta, então da bancada a gente instala o pendente aproximadamente uns 70 centímetros. 70, 75, a gente normalmente chega nessa altura. E sempre assim, senta alguém num balcão e analisa, né? Vai ficar na frente dos meus olhos? A lâmpada, se eu olhar pra cima, a lâmpada vai, né, me atrapalhar? Então, põe um pouquinho mais pra baixo ou um pouquinho mais pra cima. Mas o padrão entre 70 e 1 metro. Numa mesa de jantar, a gente considera de cima da mesa entre 70 e 90. E só instalar o pendente depois da mesa estar no local. Então, colocamos a mesa
Agora centraliza o local ali onde vai ficar o meio dela e daí coloca o pendente. E para quem gosta no lado da cama, um criado mudo, também dá para trabalhar um pendentezinho, daí a gente aqui trabalha em torno de 30, 50. O ideal é sempre fazer o teste, né? Analisar dentro de casa, levantar, ou pedir para o eletricista segurar e você vai analisando. Sempre observar se aquela luz não está atrapalhando na altura que ela está instalada. E não existe uma receita de bolo, a gente sempre tem que testar. No momento de instalar, alguém segura isso lá, analisa, pega essa medida como base, mas vai lá na prática e olha se isso está funcionando, se não está bloqueando nada que você quer bloquear e principalmente se a lâmpada não está ofuscando os olhos, que realmente é muito ruim quando ofusca os olhos. Outra dica legal que a gente separou para vocês também é a altura de quadro. Ai, comprei um quadro, né? Às vezes a gente fica meio desproporcional e não sabe por quê. É que às vezes está um pouquinho mais alto do que deveria. O ideal, a gente trabalha sempre 1,5 m de altura. Então, às vezes, normalmente vai trabalhar na altura dos olhos, a gente fala, né? Então, ali é uma opção de um sofá. Eu tenho um quadro atrás dele, a gente trabalha com eixos, ó. Esse eixo central está na altura de 1,60 ou 1,5 m. E centraliza de repente com o sofá. Ou descentraliza também, né? Aqui a gente tem uma opção de jogo, ó, mas a gente sempre tenta achar um alinhamento. Então a gente tem uma linha central, aonde vai estar nessa altura dos olhos 1,5 m. E eu gosto de falar o porquê desse 1,5 m. 1,5 m é normalmente a altura média da maioria das pessoas e exatamente o olho vai bater nesse 1,5 m. Então toda a composição, tanto para cima como para baixo, tá girando no 1,5 m. Tá vendo que aqui não tem alinhamento embaixo, o alinhamento tá se dando no conjunto como um todo. Então, claro que tem que testar, às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, mas essa é uma medida meio padrão para te orientar. A partir disso, alguém segura e testa, ou faz os moldes em papelão e cola na parede também, mas sempre usando essa lógica do 1,5 m. E ali dá uma variada para cima ou para baixo, de acordo com o que tu achar mais interessante no teu ambiente. E outra coisa que a gente gosta de falar também, né? Que quadro, né? Colocar. Às vezes também assim tem um acervo em casa, uma coisa de família que a avó já gosta. A Pri tava colocando da avó dela, né, Pri? Que ela tem um quadro antigo de que é? Ela tem um quadro antigo de aqueles de veludo que eram todos trabalhados. Então é um quadro de estima dela, ela gosta daquele quadro. Então pra gente modernizar, trazer isso um pouco para o mundo de hoje, a gente poderia estar trocando a moldura ou até, como ele é de veludo, tem também aqueles que são feitos de crochê. A gente poderia estar fazendo uma caixa de vidro ao redor dele para proteger também, né? E conservar esse quadro que é uma estima dela, uma coisa que ela gosta. Então tem um quadro antigo, uma coisinha legal. Ah, quero dar uma modernizada, ele não tá legal no ambiente. De repente só mudar a moldura já dá uma cara nova pro quadro. E o legal é de repente não ir lá pegar uma moldura toda rebuscada. Trabalha com uma moldura bem simples, bem moderna, sem detalhes, para fazer esse contraste, mostrar que essa intervenção que a gente está fazendo nessa peça antiga é nova, para não ficar fantasiando, ficar fazendo querer que ele era de outra maneira. Enfim, deixar claro que essa tua intervenção é de hoje, né? Em alguma peça antiga. E aí talvez brincar com outras peças novas, né? Brincar com essa ideia de quadros ou de objetos de memória, com coisas novas que a gente vai adquirindo. E tentar deixar o quadro para o final, né? Arrumou o sofá, o tapete, deixou a casa pronta, o quadro é a última coisa. Então, tentem evitar de comprar o quadro e dizer, agora, onde é que eu vou colocar, né? Então, a última coisa é o quadro. Comprem tudo, o sofá, deixa tudo prontinho e por final os quadros. Ou eu só vou falar uma coisa, ou de repente o quadro, eu gosto de contrariar, o quadro pode ser o primeiro elemento aonde a gente vai buscar aquelas cores e aquela inspiração para trabalhar todo o ambiente. Isso também pode funcionar muito bem. Mas é a última a ser instalado. Isso é verdade. Outra dica legal é de tinta, que às vezes a gente tem dúvida, né? Estou fazendo a minha casa, que cor que eu vou fazer, que cor que eu pinto? Isso é dúvida quase que geral, né? Então, o que a gente indica? Eu vou falar assim para não errar, né? Existem diversas cores. Sempre todo ano a Pantone lança assim a cor do ano. A Bianca vai virar lá em cima. Vai virar para vocês verem. A cor do ano hoje é essa daí, ó, da Pantone. A Living Coral. E até ele mostra os outros anos, cada ano tem uma cor.
Agora sim, não é porque a tendência, essa é a cor do ano, agora eu vou pintar minha parede dessa cor, né? Tem que ser uma cor que você goste, né? Mas assim, pra não errar, o que a gente indica? Teto, branco neve, que ele vai ser um branco branco. Paredes, branco gelo, que daí deixa um gelinho, dá uma corzinha, né? Dessa forma você não vai errar. Agora tem diversas cores e cores lindas. Hoje a gente tem ido muito pro cinza, né, mais para esses tons. E o que a gente gosta de usar também normalmente é acrílica semibrilho, pela facilidade de limpeza depois. Às vezes, se você vai pintar a fosca ou mesmo a acetinada, ela fica linda o tom. Só que você vai passar um paninho ali para limpar, ela já vai ficar manchada às vezes. Então, ideal, vamos dizer, pela praticidade, tinta acrílica semibrilho. Mas se for para escolher pela mais bonita, eu diria que é acetinada, sem sombra de dúvidas, tá? E muitas vezes o pintor fala assim, tem que ser acetinada porque vai esconder os defeitos. Nenhuma vai esconder de fato os defeitos, tá? A gente tem que lidar com defeitos numa obra. Uma obra é artesanal. Então, assim, é a consequência de uma obra sempre lidar com algum tipo de defeito. Em algum lugar a gente vai estar lidando com defeito. Então, sempre vai aparecer, mesmo sendo fosca, né? Mas que o resultado com a fosca ou com a acetinada é mais bonito, a gente também acha. Mas se você quiser saber, assim, qual que vai durar mais, qual que é mais fácil para limpar, vai ser semibrilho. Então, até onde eu quero ir, vai com cada um, né? Cada um resolve até onde quer aguentar esses problemas, porque toda escolha, a gente sempre fala isso aqui também, toda escolha tem uma consequência, toda ela, não existe nada perfeito, nunca nada vai estar perfeito, sempre, né? Às vezes em algum momento até vai estar e daqui a pouco não vai estar mais, um material pode envelhecer muito bem ou não. Então a gente também tem que lidar com essas coisas da vida, com esses vazios e com essas perdas que vão acontecendo ao longo da vida útil de uma obra. Mais uma dúvida que às vezes as pessoas têm é o piso, né? Às vezes para os quartos a gente vai na questão das madeiras, né? E o que tem no mercado hoje? A gente tem madeira, tem o laminado e temos o vinílico, né? E a Pri vai falar um pouquinho sobre esses materiais para a gente conhecer o que é cada um e assim, para eu poder dizer assim, qual que é a melhor opção para mim, né? Cada um vai ter a sua opção. Não existe, né, a melhor e nem a perfeita. Tem a melhor opção para cada um. Então aqui, não sei se dá para ver, esse aqui é o piso vinílico. Ele é feito basicamente de produtos com materiais recicláveis. Ele não possui madeira. Essa imagem que a gente vê aqui, ela é uma impressão HD. Ele é à prova d'água, então ele pode ser utilizado praticamente em todos os ambientes, inclusive cozinha e banheiros também, só não na parte do box, né? Ele pode ser usado em locais úmidos, então pode também ser utilizado em ambientes comerciais, só que daí a espessura dele é um pouquinho maior, um pouquinho mais alta. Isso vai dar mais resistência, né, ao tráfego? Quando para a instalação dele, se em casa você tem às vezes o piso cerâmico e gostaria de ter o piso vinílico, o que acontece? Ele precisa estar totalmente nivelado. Ou se às vezes o piso tiver oco, o que a gente recomenda é que tire todo o piso cerâmico, faça um contrapiso novo. Depois desse contrapiso aplicado uma massa niveladora e após a massa niveladora que se coloca o piso vinílico. Ele pode ser feito por encaixe de clique ou também aplicado com cola. A aplicação com cola é mais recomendado para residências porque às vezes, por exemplo, na cozinha, a gente está com um copo d'água, derrama líquido, então é mais fácil, eu posso limpar e por não ter a fresta do clique, ele não vai infiltrar água ali dentro, porque se infiltrar água, depois pode gerar umidade com isso, né? E o que a gente tem que pensar é que assim, às vezes a gente não vai jogar água no piso da cozinha, né? Mas pode ter um vazamento, né? O que já aconteceu comigo? Eu vou derrubar a água da banheira do meu filho, ela passa por cima do box e chegou na parte na minha casa é um laminado, e chegou na parte do laminado. Sequei na hora e já deu problema. Então o vinílico, a gente tem essa situação, né?
com a cola, então pode acontecer de ter um vazamento, molhou com a cola, não vai entrar por baixo, então a gente não vai ter problema. Esse aqui é o laminado, ele tem a espessura um pouquinho mais grossa. Ele é feito... Ele é um compensado de madeira e essa lâmina de cima também é uma impressão HD. Algumas empresas às vezes fazem uma lâmina fina de madeira, mas a impressão é HD. Ela é de fácil instalação, esse piso laminado, fácil instalação, e a instalação dela também é rápida, mais rápida que as outras. Ele também pode ser utilizado praticamente em todos os ambientes, só na cozinha e no banheiro que não. Então, não pode ter contato com a água, né? Tanto o laminado quanto o vinílico, eles não podem ter contato direto com a água. Por exemplo, não vou colocar esse piso numa varanda, né? Ou na lavanderia, onde eu precise jogar água, precise limpar melhor, né? Esse aqui é um encaixe onde a gente põe toda a porta, né? Isso, tem um encontro de porta ou piso com outro piso, a gente sempre tem que usar isso aqui, ó, ele faz um degrauzinho. Na verdade, não é essa peça tá uma peça de diferente, mas ela é muito parecida com ela é só um pouquinho mais fininha que essa peça aqui. Essa peça aqui eu nem sei, eu acho que ela é pra trocar de nível. Aqui tem um nível, aqui não sei exatamente, mas é muito parecido com isso. A gente fala as lombadinhas, sempre tem que ter lombadinha embaixo de porta, porque precisa daquelas dilatações. João, eu só vou te cortar um pouquinho, eu vou responder o João ali. Se a gente pode aplicar vinílico em cima do laminado, não. Em cima do laminado, não. A gente pode aplicar em cima da cerâmica, do porcelanato, de um granito, a gente está aplicando hoje em cima de um granito. Tem que fazer uma massa niveladora algumas vezes, principalmente se tiver fuga, e aplica em cima. Mas em cima do laminado, vale a pena tirar o laminado, tá? Não aplica em cima do laminado, não. Então, assim, o laminado a gente tem esse degrauzinho e o vinílico não. O vinílico passa direto por porta. Encontro de piso com porcelanato a gente consegue fazer sem ter nenhuma emenda. Então, o acabamento nessa situação fica um pouquinho melhor o vinílico do que o laminado. Alguém quer dar oi? Oi lá, dá oi. Outra coisa que a gente precisa pensar também é que o vinílico e o laminado, eles não têm o toque que a madeira traz. O compensado e o emborrachado, que é o vinílico e o laminado, eles trazem aconchego por ser um compensado, mas não porque é a madeira realmente, né? Outro piso que a gente utiliza é o piso de madeira. Aqui a gente consegue ver que esse aqui é o piso de madeira estruturado, ele não é o piso de madeira maciço, né? O estruturado acontece o seguinte, aqui em cima, só essa parte de cima a gente vê a madeira nobre. Essa parte de baixo é feito com outras madeiras de pinos ou às vezes madeira reciclada. Deixa eu mostrar junto, ó. Essa aqui é madeira maciça, ó. Tá vendo? Vamos ver se consegue mostrar. Vou dar um minuto pra melhor. A maciça, ela inteira é madeira, ó. E o estruturado, ela só tem uma camadinha por cima que é a madeira. Isso. Então a madeira, ela traz muito mais aconchego pra gente. É uma coisa que é natural, né? Então, muito mais conforto térmico, conforto acústico também. Ela é 15 vezes melhor no conforto acústico e térmico em relação à alvenaria e ao concreto. Então, sempre que possível, a gente utiliza o piso de madeira. E por que, assim, não usar, de repente, esse aqui, né, a madeira maciça, e não usar, usar este aqui, né, que é a madeira estruturada, vamos dizer? Porque esse aqui eu preciso de um barrote, então eu já tenho que prever na obra uma altura bem maior do que o necessário. E essa aqui, ó, fica no mesmo nível do porcelanato. Então eu chego com o porcelanato e venho com o piso de madeira no mesmo nível. Então eu não preciso trabalhar com desníveis no contrapiso. Outra coisa importante é que a madeira é mais durável. Então, mesmo que daqui 10 anos a madeira vai estar feia, vai estar desgastada, a gente consegue recuperar ela. A gente faz uma raspagem, depois da raspagem é feito todo o processo de verniz
Então eu vou poder recuperar essa peça umas 2 a 3 vezes, mais ou menos. Então daria 20, 30 anos que eu vou continuar com a mesma madeira, só que eu vou estar recuperando ela, né? E assim, às vezes a gente vai achar que essa aqui, porque é maciça, eu vou poder lixar mais vezes, mas não pode, é o mesmo tanto da outra. Porque a espessura que você consegue lixar é a mesma espessura que tem naquela outra ali, ó. Porque senão a gente já chega nessa altura aqui da emenda, ó. Então daí já começa a dar problema. Outra coisa importante que a gente precisa analisar é sobre a cor. Às vezes as pessoas não sabem que cor utilizar. Então, as cores mais claras, elas são mais moles. Então, se eu deixar um móvel ali intacto por muito tempo, ao longo da vida, esse piso vai ter deformidade. Então, as mais escuras, madeiras mais escuras, elas são mais firmes, mais duras, mais duráveis. Tanto que essas mais duras que são utilizadas hoje em decks, né? A madeira Cumaru e a IP são normalmente utilizadas em deck. Eu até liguei pra Dirley hoje lá do Nardelli e pedi pra ela dar uma noção pra gente de valores, né? Pra saber entre essas 3 opções. Então, assim, ó, o laminado, né? Que é essa primeira opção que a gente falou. Colocado... Desculpa, é o... Vinílico. O vinílico colocado... Não, eu quero falar o laminado mesmo. Desculpa. Esse é o laminado. O laminado colocado fica em torno de R$60 o metro quadrado. A partir de, né? Então tem de 60, tem de 120, vai depender da marca e da qualidade dele. Outra opção que a gente pediu também, do vinílico, em torno de 64. Então vamos dizer que o preço dele é bem Só para parecido. complementar, 64 são os mais baratos, o normal é mais de 100. Tá na promoção lá. É mais de 100 um vinílico hoje, então a gente sai de 60 a 100, 120 pro vinílico. Isso é sempre a qualidade, né? Quanto maior a qualidade, um pouquinho mais caro o produto. E esse que é o de madeira mesmo, é em torno de quase R$300 o metro quadrado. É 380. Então é quase R$400 o metro quadrado. Todos eles é um preço colocado. Então o valor da madeira é bem mais caro, só que a durabilidade dela é muito maior. A qualidade dela é muito maior. Então assim, qual que eu vou colocar? Né? Cada um vai ter que analisar a sua situação. Eu posso investir? Eu vou dizer, coloca madeira. Eu não posso investir, mas eu gostaria de ter essa coisa de sair da cama, pisar no chão, de ser, né, uma situação gostosa, de ser parecido com a madeira. Eu iria indicar o vinílico, que tem um preço, um custo-benefício bom, né? O acabamento fica um pouquinho melhor do que o laminado. E só para completar, o laminado ele tem uma vida útil, a gente acha curta, porque depois dos 8 anos ele já começa a ficar feio. Ele já começa. Dá para usar até 20 se quiser ele em casa, mas ele não vai estar bonito. Ele começa a dar uma arrebitadinha, às vezes ele esfola um pouquinho. Se em algum local caiu água, ele começa a mostrar alguns sinais de que está se degradando. E sempre esses filetezinhos que acontecem ao longo dos espaços, que são sempre muito feios. A gente olha de longe e diz, isso aqui é um laminado, né? A gente já consegue detectar de longe. Enquanto que o vinílico, a gente consegue mostrar ele de uma maneira mais parecida que a madeira, porque não tem essas emendinhas, elas não acontecem em local nenhum. Então, por isso que o laminado acaba ficando um resultado melhor. O vinílico. E lógico que o vinílico não é qualquer vinílico. Tem uns que é pura cara de plástico. Daí também não é legal, né, gente? Porque aí, sei lá, acho que é melhor pensar em uma outra solução ou investir um pouquinho mais para botar um pouquinho melhor. Porque é lógico que o que é melhor e o que é uma marca que investe em mais tecnologia vai apresentar um produto com uma característica mais parecida com uma madeira, o que vai dar um resultado melhor, né? Então, se for qualquer vinílico com cara de plástico, também não é legal. Mas ok, eu quero o toque do vinílico, eu quero os benefícios do vinílico, eu não quero gastar muito, eu só tenho essa opção, é uma opção, né? É uma opção. Então, por isso que nunca tem o melhor, tem aquilo que a gente consegue ter e que se adapta ao orçamento, às vezes, da gente. Então a gente tem a situação do vinílico, temos a situação nessas partes, vamos dizer que imitam a madeira ou a madeira, a gente indica para os quartos. Quando dá, para a sala também. Em outras situações, vamos dizer cozinha, lavanderia, a gente já vem com o porcelanato. E a gente tem as opções, porcelanato polido, porcelanato o fosco, né? E o que é o melhor? Então como é que a gente começa pensando assim? Como é que eu vou pensar? Que piso que eu vou comprar, né? Considerando porcelanato. Primeiro eu vou pensar na segurança. Então assim, temos o piso polido.
ele é extremamente liso. Então, assim, não indicamos o piso polido para cozinha e banheiros. Dá para colocar? Dá, mas tem que saber que é um piso mais escorregadio e que é mais perigoso. Então, primeiro a gente pensa na segurança para saber qual piso que vai colocar. Varandas, que também a gente joga água escorregadio. Não posso botar nem o polido e nem o acetinado que a gente coloca dentro de casa. A gente coloca para área externa, né? A Porto Belo, a gente fala sempre o EXT porque a gente trabalha bastante com a Porto Belo, então a Porto Belo identifica dessa forma. Então, temos um específico para a área de varanda, onde eu vou jogar uma água, vou lavar e o risco de escorregar é bem menor. Segundo item que a gente tem que pensar, manutenção e limpeza, né? Como é que eu quero limpar esse piso aí? Né? O polido a gente sabe, quem tem em casa ou já morou num apartamento alugado que tinha, sabe como é que é, né? Tem que passar um paninho, depois você olha, não tá legal, você vem com um sequinho polindo. Então assim, dá um pouquinho mais de trabalho. Quem não quer tanto trabalho, o acetinado, que é o mais fosco, pra dentro de casa, passa um paninho e já vai ficar legal a limpeza, né? Não dá tanto trabalho. Outra coisa que a gente tem que pensar também, então, terceiro item, qual é o estilo que eu quero? Né? O que eu quero passar? Né? Tem pessoas que gostam do polido. Por quê? Porque eu acho mais chique, eu quero a minha casa mais chique. Então, é uma opção, são estilos, não é nem certo, nem que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Então, é um estilo, né? Eu já gosto de uma coisa mais descoladinha, né? Eu quero sentir uma coisa, vou botar o porcelanato, mas quero um mais confortável, aconchegante, vou partir para o fosco. Então, o estilo é muito importante para a gente escolher qual dos acabamentos do porcelanato. Outro item é o tamanho da peça, né? Alguns falam que assim, o quarto é muito pequeno, então trabalhe com peças menores, né? A gente ainda não sabe se acredita muito nisso ou não. Mas assim, sempre leva em consideração o tamanho do ambiente, né? Nada melhor do que fazer uma paginação para a gente sentir o que está acontecendo com o ambiente quando a gente coloca uma peça de 1x1 ou vai colocar uma peça 60x60. E qualidade do material. Então, extremamente importante a qualidade, porque daqui a um tempo pode manchar, tem alguns que acontece a gente até tropeçar, às vezes não é nem a colocação, é realmente a qualidade do porcelanato. E daí o que a Bianca sempre fala assim, vai gastar no porcelanato barato, né, aquele que não é tão boa qualidade, ou um caro, a colocação é igual, você vai gastar igual na colocação, normalmente é por metro quadrado, então invista bem num porcelanato e também invista bem na colocação. Também não adianta comprar um porcelanato caro, de ótima qualidade e ter uma mão de obra que não é tão boa. Então até para colocação a gente sempre indica um profissional que só faça isso, porque ele está direto fazendo isso, ele tem equipamento especializado para isso, então é outra experiência do que o pedreiro que faz a sua obra, a parte estrutural, não que ele não possa fazer, mas indicar para ficar ótimo, normalmente alguém que só faça isso. Eu só vou colocar aqui a questão de valores. A partir de R$50 a gente tem algumas boas opções no mercado, né? Então tem pisos mais de 100, tem piso mais de 200, 300, enfim, mas a partir de R$50 a gente consegue realmente um excelente resultado. Isso eu tô falando dos mais baratos, tá, gente? Mas assim, partindo do barato, querendo uma situação mais barata, a partir de R$50 a gente consegue. Lógico que normalmente a gente acaba gostando, ou daqui a pouco o cliente também prefere alguma coisa em torno de 100, é muito normal. Mas tem a partir de 50 muita coisa. E o que a gente indica também sempre guardar peças, né? Compre umas pecinhas a mais, porque às vezes pode dar algum problema em algum momento que você precisar. Então compre peças a mais. Então assim, o que eu vou usar? Polido ou fosco? Então vocês já perceberam, vai depender, né? De várias possibilidades. A gente tem indicado muito no escritório usar o fosco, porque tem uma linha hoje mais contemporânea, a gente sabe na questão como é que vai ficar o acabamento. Então, assim, temos preferido partir para o fosco. Mas, eu quero botar polido na minha casa, tô errada? Não tá. São estilos, mas você tem que saber também que depois a questão da limpeza é um pouquinho mais difícil, a gente tem que evitar usar muito espelho, a luz do teto às vezes vai rebater no piso e dar aquele reflexo, então a gente tem algumas coisas que vão interferir mais no ambiente quando usar o polido. Eu acho que é bom isso que a Bárbara colocou agora, porque usando o polido tem que aliviar nos outros brilhos. Realmente a gente tem que ter um cuidado extra. Vai ser muito difícil ter uma sala com piso polido sem pensar no tapete, porque vai ter que ter um tapete ali para quebrar essa frieza. As paredes não pode ter brilho,
a gente acha, né, nossa opinião, acho que a gente também, isso não é regra absoluta, é como a gente gosta, é como a gente entende a arquitetura. Então a gente não vai usar muita laca com brilho, a gente vai tentar evitar algumas coisas para compensar um pouquinho isso. E hoje a gente tem pisos muito elegantes, esses marmorizados, inclusive, que são foscos e que dá um resultado muito bonito e muito elegante. Então, nem sempre precisa ser brilho para ter o resultado que a maioria das pessoas acha que precisa ter para fazer uma coisa mais né, elegante e tal. E estamos quase, tá? Mas assim, tem umas dicas legais ainda que é um tapete, né? Vou comprar um tapete pro meu quarto, que a gente vai lá pra ver a situação do quarto. Então, qual tapete vou usar, né? Porque tem algumas situações que ele vai diminuir o quarto. Peraí que ela tá arrumando ali que o tripé caiu. Ali a gente tem as situações verdinhas, também uma imagem na internet, tá? Onde a gente tem as situações ali em verdes é porque estão corretas, porque eles fazem uma moldura, vamos dizer, na cama, né? E a parte ali que tem o X vermelhinho, porque eles deixam a desejar um pouco na situação do quarto. Fala um pouquinho aí, Bia. Ele vai diminuir, né? Dá para perceber claramente ali, como esses que estão com X, como diminui, porque a gente tem a mesma cama em todas as imagens, ó. E quando a gente trabalha com tapete grande, olha como a sensação, né, gente, de que o quarto é maior, é muito mais clara, né, do que usar tapetes pequenos. Deixa eu ver outra imagem aqui. Olha, aqui na sala de estar, a gente também sempre fala, é fácil trabalhar com um tapete enorme? Não é, porque também é pesado e tudo mais, esses são fatores que a gente tem que entender. Mas se a gente pegar esse ambiente aqui do meio, esse aqui, para esse daqui, olha como a relação é completamente diferente. A gente tem os mesmos sofás e tamanhos, tá? Ali tá exatamente igual. Mas olha como a gente tem uma sensação de que o espaço é muito menor nesse que tá com o tapete rosinha. Então, são dicas que, claro que não são absolutas, vão depender de várias coisas, inclusive até da questão preço, porque um tapete grande é caro, né? Mas se a gente tem a intenção de aumentar o ambiente, quanto maior for o tapete, melhor vai ser. Na sala de jantar, aí tá com essa ideia, com essas sugestões de tapete. Na verdade, eu não sou nada a favor de tapete na sala de jantar, porque eu acho que é um local onde suja muito, a gente nunca vai conseguir tirar esse tapete para fazer uma higienização, ninguém vai ficar mexendo em mesa para mexer, para que isso realmente possa ser dado, né? Peraí. Uma noção vendo o ambiente. Tá, ok. Pela internet também. Olha o lado esquerdo ali, ó, como essa sala fica pequena com esse tapete pequenininho, né? E aqui, ó, ocupando todo o espaço. Então, a sensação de que o espaço é maior é nítida, né? Aqui também é pequenininho. Aqui tem olha, esse tapete é muito comum que a gente vê em todos os lugares. Quase todo mundo trabalha meio que isso aí, ó. Mas se esse tapete fosse melhor, com certeza, com certeza a gente teria visualmente um espaço mais ampliado. Aqui é uma sala que a gente trabalhou, então olha só, ela abraça todo o espaço, né? Todo o sofá lá, ó, tá com os pezinhos já um pouquinho dentro do tapete, as duas poltronas pequenas também, e ele praticamente abraça toda essa área que eu posso ter de tapete, tá com tapete aí, né? Então é isso, dos tapetes. E as diquinhas agora pequenas, não são tão pontuais assim. Uma coisa que a gente sempre fala assim, conforto é fundamental. Meu tripé deu pau. Posso gastar, não posso gastar, não posso, mas o conforto é fundamental. O que a gente quer? O mínimo. Vai ficar tosco, tá, gente? Isso aí. Um bom banho. Então, assim, o que eu tenho que ter? No mínimo, um bom chuveiro, né? Quero ter uma água quentinha, gostosa. Então, assim, vamos fazer uma casa, mas que eu já sei como é que eu quero meu banho. Eu quero bem quentinho. Então, eu quero o a gás ou vai ser o elétrico mesmo, mas comprar um bom chuveiro. Então, isso é um ponto ideal para o conforto. Segundo, uma boa cama. Então, a cama tem que ser gostosa. A gente passa a maior parte do tempo ali na cama, né? Dormindo. Então, se uma cama gostosa, e a gente sempre fala também lençóis bons. Não precisa ter 5, vários, 2. Trocou o botão pra lavar, troca, coloca o outro. Dois bons tá ótimo, tá? Então não precisa comprar um monte, mas compra bom, pra ser gostoso. É o seu momento de dormir na cama, tem que ser bom. Cheirosa também, não esquece de fazer aquele cheirinho lá, esticar o lençol. E outro item, um bom sofá, né? Porque a gente tá na sala, hoje a gente gosta muito dessa coisa, né, de deitar na sala também, ver uma TV. Então, invista em um bom sofá. Quando você investe em um bom sofá,
você tem ele para muito tempo ainda. Então, se a gente compra uns baratinhos, tem uns baratos que são bons também, mas se compra muito baratinho, ele logo já vai estar estragado, a espuma, o tecido. Isso, já vai ficar marcado onde você sentou. Então vai dar 2, 3 anos e você tem que trocar o sofá. Então é uma coisa que a gente tem que investir para não trocar, né? Então assim, gaste certo, para não ter que estar trocando isso depois. É preferível não fazer todos os ambientes, optar por alguma coisa, traz alguma coisa velha de casa que tu já tem. Mas não vai comprando à toa, né? Porque com certeza aquelas peças muito... Mas não quer dizer que não tenha peça barata boa, não é isso que a gente está falando. Mas às vezes a gente escolhe no impulso de querer resolver, de querer terminar, e isso muitas vezes não funciona, né? Às vezes o ideal leva o sofá que tem em casa, né? Vou investir, mas compra uma peça, então uma poltrona bonita, mas leva o sofá que tem. A hora que der, compra um outro sofá e compra um sofá bom. Então, daí até, isso já entra numa coisa que a gente fala, que menos é mais. Para nós né? Cada arquiteto, cada pessoa tem o seu estilo, né? Tem gente que gosta das coisas bem carregadas. O nosso estilo é menos é mais. É preferível que você gaste menos, mas tenha as peças certas. E por que isso também, né? Porque a gente acredita numa arquitetura atemporal e a gente acha que o investimento de uma casa, de um quarto, de um sofá, ele tem que ser por um bom tempo, né? Nada vai durar para sempre, não é isso. Mas no momento que a gente faz um bom investimento, a gente quer que ele dure um determinado tempo, né? E que não que isso daqui 2, 3 anos eu já tenha que estar pensando em trocar, em substituir um papel de parede muito trabalhado. A gente nunca faz isso, tá? Nem em lavabo, que é o local que a gente pode dar uma enlouquecida, fazer alguma coisa um pouquinho mais exótica, a gente acaba não fazendo, porque a gente acredita realmente que as coisas têm que ter uma vida útil legal. E se eu escolher uma coisa muito trabalhada, muito colorida, muito cheia de detalhe, pode ter certeza que é o que vai envelhecer, né? E uma outra coisa que eu acho que a gente vai chegar agora é que as coisas têm que ser para ser usadas, tudo tem que ser para ser usado. Então, se tu tens uma louça bonita em casa, usa. Só para visita? Não é só para visita. Não, tem que usar, tem que deixar a mesa bonita, tem que criar momentos pra gente. A gente só tem hoje para viver, né? Não tem amanhã, ninguém sabe se amanhã vai estar aí. Então, usa a louça bonita, compra elementos que valorizem a louça, um suplá bonito, um jogo americano bonito vai valorizar. Se as peças são diferentes, não faz mal, faz uma composição com isso tudo colorido, isso é super bacana também. Normalmente a gente tem alguns objetos de memória, que eu acho que é muito legal também. Tem uma louça que sobrou da avó, tem um restinho de uma louça antiga que veio da mãe, e isso pode brincar tudo junto e fazer um cenário super bonito. Então as coisas são para usar. E uma coisa que a gente faz até há bastante tempo, a gente pegou, né, umas louças da mãe, latinha de casamento, coisas que veio da nossa avó, e a mãe guardava tudo no armário. Uma época a gente chegou, não, a gente tem que usar, vamos usar. Acontece que quebra, né? Então quebrou muita coisa, até algumas coisas a gente já não tem mais, algumas peças antigas ela tem. Mas então assim, tem que usar e saber também que pode quebrar, né? A gente, o que adianta você ter e tá lá guardado no armário? Então, se tá lá guardado no armário, você não usou 5 tantos anos, não precisa estar lá. Você tá guardando coisa que não precisa. Então, por isso que a gente diz, usa. Eu vou falar a verdade, que essas loucinhas antigas a gente usa no café de domingo. A gente não usa todos os dias. Mas eu acho que no quando café... vem um cliente aqui, a gente faz um cafezinho e com as louças antigas. É verdade que a gente adora. Outra coisa assim, às vezes se tá mudando de casa, às vezes tá indo morar sozinho ou tá indo de muda, não vai levar louça nenhuma de casa. O ideal sempre comprar, se vai comprar novo, compre um bom, né? Mas que não tenha muito detalhe, que não seja muito colorido, porque daí vai cansar, daqui a pouco tu não vai quebrar, mas tu vai querer jogar fora, né? Quem não tem nada, compra branco. Isso, comprar sem Quem não tem nada, nenhum, compra né? branco. Até porque os guardanapos podem ser coloridos, o joguinho americano pode ser colorido, o joguinho americano super barato, tem coisa super barata, e aí com essa loucinha branca dá pra fazer lá uns 5 cenários. Dá pra comprar uma xicarazinha, talvez, que seja colorida, colorida, né? Se gosta muito do colorido. Eu adoro aqueles
os potinhos coloridos. Eu sou a louca dos potinhos, eu adoro potinho colorido. E pra quem gosta de coleção, já que a gente falou de coisas antigas, quem gosta de coleção, não deixa elas espalhadas em casa, tá? Tem uma coleção de elefante, um elefante aqui, outro lá. Junta todo mundo, deixa tudo junto que eles vão ficar mais felizes, tá? Então quem tem coleção, tenta juntar as peças que fica melhor. Ótimo. A questão de vela, gente, se tem vela em casa, acende vela, deixa acesa. Sabe, final do dia, chegou em casa às 7 horas, vai fazer uma jantinha, acende a vela, deixa lá na sala, numa mesinha, na mesa de centro, deixa isso fazer parte de um cenário e um ritual até pra gente dormir melhor, a gente dorme melhor, tá? A questão também de não usar lâmpadas brancas nos quartos e nos ambientes íntimos tem muito a ver, tem o tal do circadiano. Eu agora esqueci, circadiano, né? A gente é regulado por um monte de coisa no nosso organismo e muito pela luz. Então, as pessoas às vezes à noite não dormem, mas não sabem por quê. Tá lá no banheiro com uma luz super branca, tá lá no quarto com a luz branca, 10h30 da noite, apaga a luz, deita na cama e quer dormir. Mas a informação da lâmpada que tá passando pro teu corpo, pro teu cérebro, tá falando assim, olha, a gente vai trabalhar, vai ralar, vai fazer alguma coisa, porque esse horário aí tá parecendo que é meio-dia. Essa luz branca tem a ver com a luz do meio-dia. Então, assim, é uma luz que deixa a gente ativa. Por isso que lá no McDonald's, eles botam essa luz pra gente comer bem rápido e vazar, liberar a mesa para outra pessoa sentar, entendeu? Então, assim, não é só porque a gente não gosta, né, de luz amarela em quarto ou em espaços íntimos. Tem um porquê também, o nosso organismo responde diferente. E a vela, ela vem junto nessa ideia da lâmpada amarela, ela não faz mal nenhum, na verdade, para o nosso organismo, e ela faz com que a gente entre num clima. Então, acende a vela, não deixa a velinha sem acender não, gasta a vela, sabe? É super legal e a casa fica super bonita também. E para acabar, porque a gente daqui a pouco já vai acabar a nossa live aqui, porque no máximo é 1 hora, a gente já tá há um tempão, já deu 1 hora e pouco. E para quem viaja, já aconteceu algumas situações com a gente isso, as pessoas viajam e trazem coisas da viagem. Daí vem a decoração. Eu comprei porque eu achei lindo e adorei. E agora? Agora é um elefante branco. A gente tenta encaixar, mas às vezes a gente não consegue. Por quê? Você tem que comprar peça específica para tal local. Então, assim, decoração, tentem não comprar. Eu sei que às vezes é difícil, que a gente vai, a gente gosta. Tentem não comprar em viagens. Estão fazendo um ambiente decorando. As lojas aqui é muito legal, porque a gente consegue levar, demonstrar, e decoração tem que testar no local, porque é o tom, é a altura, é a espessura, às vezes tem um nicho pequenininho, maior, é a mesa. Quando a gente chega nessa etapa de decoração, é a pior parte, não é que é pior que é ruim, é porque é super difícil, mesmo para nós que trabalhamos na área. Então a gente fica um tempão, a peça joga aqui, já põe lá, põe na mesinha, põe no centro, põe até achar o local ideal. E quando a gente às vezes não acha, a gente fala pro cliente, espera um pouco, fica com o que a gente acertou, 1 hora vai vir a peça certa. Então, assim, quando você vê a peça certa, você vai dizer, essa peça dá para aquele local, daí você compra. E se possível, levem a amostra, né? É o ideal. E assim, não é porque a peça vai ser feia, às vezes a peça é linda, mas ela não se encaixa naquele contexto, não tem um local para ela. Então, assim, a gente sabe, eu também viajo, eu também quero trazer, tenho vontade de trazer coisas, às vezes até trago, mas nem sempre aquilo vai funcionar da maneira que a gente está pensando ou está olhando lá, quando a gente está viajando empolgado. O que eu gosto, que eu até comentei antes, é de trazer, como é que chama? Quando a gente vai a museus, a gente vai a museus e tem as obras de arte que eles mesmos imprimem, mostram que é do Louvre, que é de tal ambiente, e isso é super legal de trazer para casa e enquadrar e fazer uma parede. Aí, ok, a gente define uma parede para esses objetos de viagem, essas memórias de viagem, e deixa uma parede só para isso. E não como uma cópia, né, que a gente falou, também não é uma cópia da Mona Lisa, né? Não. É ver realmente que a imagem da Mona Lisa, que veio da sua viagem, foi impressa e tal, né? Isso é super legal e é legal mesmo. Quando a gente viaja, a gente quer as memórias vivas, a gente quer lembrar do que viveu. Então é legal trazer alguma coisa, né? Mas tem que ter cuidado. Ou coisas pequenininhas, né? Que são fáceis de botar em algum lugar. Então acho que é isso. Muito obrigada. Tem mais coisa? Tem só o negócio do Boiserri que teve alguém que andou perguntando sobre Boiserri, se tem como usar o Boiserri de uma forma que não fique tão carregado. O Boiserri,
ele vai para uma linha um pouco mais clássica. Então, assim, quando a gente usa e não quer carregar tanto, a gente tem que fazer linhas mais, vamos dizer, contemporâneas no quarto, linhas mais retas, não usar coisas muito clássicas, porque senão vai ficar muito pesado. Aqui a gente tem uma imagem do que nós aqui não faríamos, tá? Não é que é certo ou errado, não é o nosso estilo. Então, se é o seu estilo, não tem problema. Mas aqui, ó, tem o boiserie atrás. O boiserie mostra só o que é, porque às vezes tem alguém que não sabe o que é. Essa moldurinha que tem ali, ó, atrás da cama, na parede, é um aplique. E os boiseries. Isso, temos ali então os boiseries. E olha só, a gente tem um lustre totalmente clássico em cada mesinha de mesa. Temos as cadeiras lá super entornadas. Então, assim... A mesa lateral. Isso... A cabeceira, todos os elementos de um ambiente clássico. A gente não tá falando que é feio, mas se for para não carregar, que foi a pergunta da pessoa que nos perguntou, talvez misturar isso com todo o restante mais contemporâneo, né? Deixar o boiserie mesmo só para a parede, que é um elemento clássico, e aliviar em todo o resto. Tem uma casa que a gente usou faz uns 2 anos, é um quarto. Então, não tá pronto ali, tá sem a TV. Tá sem a TV ainda, né? Mas, assim, só pra ter uma noção, é tudo branquinho, tudo mais linhas retas, né? E temos um detalhezinho. Então, assim, nessa situação a gente tem o boiserie e fica um pouco mais leve, digamos, não tão clássico. Então, assim, a gente tentou hoje dar uma pincelada, tinha muita coisa para falar e tem muito mais coisa para falar, de materiais verdadeiros, que a gente sempre gosta de falar, que a gente prefere material verdadeiro, aquele que é cópia, né? Então, sobre usar o tijolinho, a gente gosta de tijolinho de verdade do que o tijolinho de cerâmica ou papel de parede. Papel de parede eu sempre falo, esse a gente não usa de tijolinho aqui, nós nunca. Mas, logicamente, que cerâmica e porcelanato é uma possibilidade. Mas se eu tiver a possibilidade de usar o de verdade, a gente sempre vai dizer, vamos usar o de verdade. Se a gente tem a possibilidade de usar um piso vinílico ou um que tem essa capa de madeira de verdade, a gente vai preferir o de madeira de verdade. Então, assim... São materiais mais duráveis também, né? E a questão da tendência, né? Tudo que é natural, tudo que tem a ver com a natureza, vai sempre ser um material nobre, né? Então... Dentro dessa ideia, a gente vai durar mais tempo também. Isso aí, né? A gente entende que ele vai ser muito mais durável, né? Então, e favorece no aconchego também, né? Os materiais naturais, sim. A gente se sente muito melhor também. Por isso que o piso com brilho nem sempre passa essa sensação de natural, de vontade de andar descalço. A gente parece que vai andar nele e já vai estar com o pé gelado. Na natureza a gente não tem brilhos, superfícies altamente polidas, né? A gente tem aquelas pedras naturais que a gente pule, mas de forma natural a gente não encontra nada polido, né? Os materiais naturais são todos foscos. Então é natural, redundante, que nos passem mais essa sensação de aconchego, esses materiais com menos brilho, né? E nós somos mais dessa linha mesmo de trabalhar com materiais que tenham uma durabilidade. Você vai fazer sua casa, 10 anos ela vai durar. Talvez daqui a 5 anos você vai querer trocar alguma coisa, mas 10 anos dura. A gente teve algumas situações agora. A casa vai durar muito mais que isso. Vai, né? Vai. Sim. Os móveis, estamos falando de decoração dos móveis. Pri? Né? Daqui a 10, teve algumas situações que a gente teve ano passado, ano retrasado, de casa de 10 anos atrás, que a gente chegou lá e os móveis ainda estavam bons. Mas a gente queria dar bons e bonitos. Bonitos. Mas o cliente queria dar uma repaginada, queria mudar. Então eram materiais laqueados, então a gente conseguiu fazer uma repintura, adequou, que antes a criança era pequena, depois ela cresceu, né? Então assim, quando a gente gosta muito que tenha assim, que dure. A gente não quer estar todo ano lá na casa do cliente mudando, a gente quer que ele invista certo pra durar bastante tempo, que essa é a ideia, não é a ideia ficar trocando sempre. Não, realmente. E assim, a gente tem muita história para contar, a gente quer compartilhar, a gente quer dividir informação, a gente quer troca mesmo. Então eu acho que a partir dessa, depois a gente pode focar uma live só em piso, outra live em piso de madeira, outra só em piso cerâmico, outra só em dicas de decoração. Eu acho que um tema super legal é apartamentos pequenos, apartamentos alugados, o que dá para fazer sem ser tão caro. Então as próximas semanas a gente vai estar sempre pensando em alguma coisa para trocar essa informação com vocês. E se gostou, compartilha aqui com outras pessoas para não sei se dá para compartilhar. Cada vez mais perguntas, não, acho que não dá, né? Faz um print da tela, olha lá, se você gostou, olha lá. Manda pelo WhatsApp. Né? Para quem você acha que vale a pena ver. E assim, mandem sugestões pra gente também. A gente tem recebido muitas coisas muito bacanas, o pessoal perguntando e a gente responde mesmo, porque a nossa ideia aqui é realmente passar informações pra vocês saberem qual é o ideal. De repente tem situações que vocês vão precisar da ajuda de um profissional. Peçam mesmo pra não errar.
mas a gente tenta dar aqui algumas sugestões, se você quiser fazer sozinho, ou mesmo quando você for procurar um profissional, você saber, a hora que ele dizer, olha, usa uma luz mais amarela. Ah, é verdade, eu vi que realmente faz sentido, né? Você entender isso. Então, mandem sugestões que vocês querem que a gente fale aqui também, que a gente vai montando, vai estudando e vem aqui falar com vocês. E com relação às perguntas, lógico, tem perguntas que são genéricas e que são fáceis de responder. Tem outras que só com bola de cristal, daí não tem como, tem que ir no local, vai ter que ter um profissional para te ajudar. Mas o que tiver dentro de algo geral, né, que a gente consegue responder, com certeza a gente vai estar sempre disponível à disposição de todo mundo. Tá bom, gente? Até semana que vem a gente volta. Beijo. Tchau. Aqui.